Graça e paz, amém? Seja louvado o nome santo de Jesus. Prazer estar aqui com vocês por mais uma mensagem. Sabe que nós sempre trazemos uma palavra da parte de Deus a vocês. Caso você não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se. Curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe também um comentário. Que Deus abençoe vocês. Vamos para a mensagem de hoje. João capítulo 6, versículo 35. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu apóstolo João, capítulo 6, versículo 35. Você que acompanha este canal sabe que eu sou deficiente visual, eu não consigo ler. Aí eu vou falar o versículo 35 do capítulo 6 de João de cor. Espero que você me entenda. Que Deus te abençoe. Diz assim a palavra do Senhor. É Jesus falando. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá mais fome. Quem crê em mim nunca terá mais sede. O título da minha mensagem nesta manhã é Jesus, o alimento espiritual. Jesus, o alimento espiritual. Você sabe que existe alimento natural e alimento espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo aqui na Terra, neste mundo físico. O nosso corpo precisa do alimento físico natural. É o alimento natural ou físico que sustenta o nosso corpo. E o alimento espiritual é ele que sustenta a nossa alma e o nosso espírito. E aí, no capítulo 6 de João, esse capítulo está repleto de ensinamento para a gente. Jesus fala sobre dois alimentos. No capítulo 6 de João, o alimento espiritual, o alimento físico e o alimento espiritual. A Bíblia diz que Jesus diz para a multidão: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá mais fome. Quem crê em mim nunca terá mais sede. Aqui Jesus está falando de si mesmo como o pão da vida, o alimento espiritual. Ele diz assim: quem vem a mim nunca terá mais sede, mais fome. Aqui ele está falando da fome espiritual. Quem crê em mim nunca terá mais sede.
ele está falando da sede espiritual. Assim como a gente tem fome física, natural, a gente precisa comer. Assim como a gente tem sede natural, física, a gente precisa beber para sustentar o nosso corpo. Também nós temos fome espiritual. Nós temos sede das coisas espirituais. Por isso, precisamos comer deste pão. Precisamos comer deste pão. Porque a única forma para saciar a nossa fome e sede espiritual é comer deste pão. Jesus Cristo. Mas quais são os benefícios para aquele que come deste pão? Então, Jesus estava ensinando a multidão no início do capítulo 6 de João. E aí, a multidão estava com fome. Jesus, perguntando para os seus discípulos o que eles podem fazer pela multidão, porque o povo está com fome. E André disse para Jesus: aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus disse para eles, para os seus discípulos: mandem a multidão assentar. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes. Ele agradece a Deus, fala com seu pai, e aí, como resultado, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. E a multidão comeu. O povo, eles comeram. Jesus saciou a fome da multidão fisicamente. É dito para nós, no dia seguinte, a multidão procurou Jesus e finalmente eles o acharão. Jesus já sabe que eles estavam o procurando não porque eles entenderam o ensinamento, não porque eles têm sede, fome da palavra de Deus. No entanto, foi porque Jesus saciou a fome e a sede física da multidão. Eles quiseram pão novamente. E aí Jesus começa a trazer o ensinamento. Ele fala sobre o maná que Deus deu ao povo de Israel no deserto. E a multidão disse para Jesus também que os nossos antepassados comeram o maná no deserto.
Mas você disse que você é o pão, o pão que desce do céu. E aí, o que você quer dizer com isso? E aí Jesus disse para eles que os vossos antepassados comeram o maná no deserto e morreram. Em Êxodo capítulo 16, esse capítulo narra para a gente como é que Deus deu ao povo de Israel o maná no deserto. Eles estavam reclamando, murmurando, precisavam comer carne, precisavam comer, eles tinham sede, fome das coisas que tinham comido no Egito. E aí Deus disse a Moisés que ele daria pão para o povo. E aí Moisés passou a mensagem para o povo. E no dia seguinte, Deus deu pão físico que saiu do céu para que o povo pudesse comer. Deus saciou a fome, a sede física do povo de Israel no deserto. E o negócio que Deus lhes deu, eles o chamaram de maná. E aí Jesus, comparando com o maná no deserto, ele disse para a multidão que eu sou o pão da vida, o pão descido do céu, vindo da parte do meu Pai. Os vossos antepassados comeram o maná no deserto e logo depois eles morreram. Então, o maná no deserto sustentava o corpo dos seus antepassados. Mas o maná no deserto não deu a vida eterna. Mas eu, como o pão que desce do céu, vindo da parte de Deus, eu sacio a sua fome e sede espiritual e eu dou a vida eterna. Porque quem se alimenta deste pão terá a vida eterna. Nunca terá mais fome, nunca terá mais sede. E aí, nós precisamos comer deste pão, deste alimento espiritual, que é Jesus Cristo. E Jesus disse também para a multidão: se vocês comeram a minha carne, se vocês beberem o meu sangue, vocês terão a vida eterna. O que significa comer a carne e beber o sangue de Jesus? É acreditar, é crer no sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus diz: quem crê em mim, quem crê no meu sacrifício na cruz, terá a vida eterna. Ele disse isso para Tomé. Quando chegou a notícia da ressurreição de Jesus aos seus ouvidos, ele não acreditou. Não. Ele disse: eu tenho que enxergar.
Eu tenho que encostar a mão no lado dele, senão eu não vou acreditar. Então Jesus se aparece a Tomé e disse para ele: olha, encosta a mão aqui, põe a mão aqui. E aí Tomé acreditou que Jesus de verdade ressuscitou. E Jesus logo depois disse: você vê e você crê, mas bem-aventurado para quem não vê, mas crê. Essa palavra é para a gente hoje. A gente não estava lá em Jerusalém quando Jesus estava sendo crucificado. Mas pela fé, a gente crê que ele morreu e ressuscitou. Se você crê, como eu creio, você terá a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Quando você crê em Jesus Cristo, no sacrifício dele na cruz, você tem a vida eterna. É isso. Então, nós precisamos crer em Jesus Cristo. O único alimento que pode saciar a nossa fome, sede espiritual, é Jesus Cristo. Ele é o alimento espiritual. Ele é o pão da vida. Assim como o pão físico, natural, sustenta o nosso corpo, também Jesus, como o pão da vida, ele sustenta a nossa alma, o nosso espírito, e ele nos dá a vida eterna. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vem a pergunta: você crê em Jesus? Você crê no sacrifício dele na cruz? Se você crê, você já tem a vida eterna. Você já é salvo, salva. Se você não crê, eu convido você a crer. Então eu vou agora compartilhar com você os 3 principais benefícios para aquele que come deste pão espiritual. A primeira coisa que você já beneficia é a vida eterna. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim, quem vem a mim, nunca terá mais fome. E quem crê em mim, nunca terá mais sede. Ele disse que se fosse comer da sua carne e beber do seu sangue, ou seja, você acredita no sacrifício dele na cruz, você terá a vida eterna. O primeiro benefício para quem come deste pão, deste alimento espiritual, é a vida eterna. João 6, 47 e 50 fala sobre isso. Você crê em Jesus? Você já tem a vida eterna. Segunda coisa, segundo benefício, é você nunca terá mais fome e sede. Sabe que cada um de nós tem fome, sede espiritual. E aí, se você come deste pão, deste alimento espiritual, Jesus Cristo,
você nunca terá mais fome e sede. Ele vai te saciar espiritualmente. Este é o segundo benefício. Nunca terá mais fome e sede espiritual. Porque Jesus é a fonte. Terceiro benefício, que é a ressurreição no último dia. Ele nos faz essa promessa. Se você crê em Jesus Cristo, você será ressuscitada no último dia. João capítulo 6, versículo 40 e 44. Fala sobre isso, essa promessa. A ressurreição no último dia que o nosso Senhor nos promete. Então, meus amados, eu quero aconselhar você a crer em Jesus Cristo, a comer deste pão, a viver de acordo com a palavra dele. Porque o único que pode nos dar a vida eterna é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, o alimento espiritual que sacia a nossa fome e a nossa sede. Fique com essas palavras. Que o Espírito Santo continue pregando essa mensagem dentro de você. Em nome de Jesus. Deus abençoe.